Histórias, vocês não sabem o quanto eu senti falta de vocês. A maioria de vocês que me acompanham aqui sabem o que aconteceu e estão esperando que eu apareça, que eu me pronuncie ou simplesmente que eu só retome meu trabalho normal, minha blogueiragem. E nesse meio tempo que vocês não me viram, eu fui muito cuidada, amparada e cheia de gratidão por ter recebido o amor de tantas pessoas que me estenderam a mão. E agora é hora de voltar. Todo esse apoio foi imprescindível para que eu passasse por esse momento desafiador, mas super necessário para que eu desse um salto de crescimento no meu desenvolvimento pessoal e continuo me esforçando após todos esses dias para olhar tudo com um olhar de gratidão, para que eu possa extrair e colher o máximo de aprendizado possível. E depois de 4 semanas analisando tudo o que aconteceu e tudo que eu deveria fazer a partir disso, eu me sinto pronta para voltar, para retomar o meu trabalho, a minha história. História essa que não começou do dia para noite, são 5 anos de muito crescimento, altos e baixos, mudanças, e vocês fazem parte de tudo isso. Então, é uma relação que a gente tem aqui. A gente precisa conversar também. Eu queria começar dizendo que eu sei que tem muita gente esperando pedido de desculpas e arrependimento, mas isso se tornaria tão vago e vazio se eu fizesse somente para agradar quem aguarda uma retratação. Que não é o caso da maioria, mas tem um grande percentual de pessoas que quer essa retratação somente para me ver admitindo que errei. E isso acontece porque é muito prazeroso você ver uma pessoa que você não gosta ou que você não simpatiza cometendo deslizes e falhando, sabe? E não necessariamente aceitando que essa pessoa cometeu uma falha, que ela pôde identificar esse erro e verdadeiramente se arrependeu por ter feito algo que de alguma forma feriu as pessoas. Esse pedido de desculpas poderia ter sido feito imediatamente ao ocorrido, mas para mim não teria sentido se eu não pudesse realmente refletir, analisar o que aconteceu, mudar e com calma e paciência saber separar até onde era o meu erro e o que era, na verdade, puro ódio, com o objetivo de me ferir. Sim, eu me arrependo muito. Gostaria de pedir desculpas por todas as pessoas que eu coloquei em risco, escolhendo estar em um momento com os meus amigos, todo mundo, não só colocando a própria vida em risco, mas de outras pessoas que não escolheram estar naquele local, mas que por um contato mínimo ou por um descuido poderiam ser infectadas pela irresponsabilidade de todo mundo. E se revoltar com o que aconteceu é compreensível, é esperado, é realmente revoltante e eu entendo. E em nenhum momento eu quis me isentar dessa responsabilidade e é isso que eu tô fazendo aqui agora. Eu tô me responsabilizando mesmo por isso e não quero justificar meu erro. Eu errei e os erros, eles são escolhas que você faz, escolhas com consequências, assim como as atitudes que você toma a partir desse erro. A maneira como você lida com isso é que determina o quanto de aprendizado você vai tirar. Essas semanas que eu estive offline foram necessárias para que eu pudesse realmente me conectar comigo e silenciar todas essas vozes, sabe? Não só de comentários ou tudo que estava acontecendo na internet, mas silenciar a bagunça que estava na minha cabeça e o que eu deveria aprender para me reconectar comigo. E se tem uma coisa que ficou muito clara para mim, é que para muitas pessoas não importa o que você já fez de bom, não importa o quanto você já fez o bem, quantas vezes você precisou se doar por uma causa em prol de outras pessoas. E eu não tô falando de uma única ação isolada, eu tô falando de vários momentos em que você se sacrifica em prol do próximo. Parece muito fácil para essas pessoas tirarem o mérito de tudo que eu fiz, de ter jogado tudo pro alto, parado de viver a minha vida, virando noites buscando ajuda, deixando de trabalhar em prol de salvar vidas.
Não foi fácil. Quem me acompanhou aqui nesse período me viu várias vezes esgotada, e isso não era nem a ponta do iceberg do turbilhão de coisas que a gente viveu e que foram esses dias. Vocês não sabem o quanto a gente se envolve emocionalmente nesse tipo de situação, e não tem como tirar o mérito de todo esse sacrifício. Não foi somente por ter jogado tudo pro alto. Eu coloquei a minha vida em risco. Eu abri mão da convivência com a minha família em prol de outras pessoas. E isso é legítimo. Eu vivi isso, eu tava lá. E eu fiz parte desse movimento. Sou grata por ter feito a diferença quando meu estado precisou de ajuda. E essa não é a primeira vez que eu me envolvo em uma causa social ou que eu realmente tomo a frente de uma situação em que as pessoas precisam de ajuda. Meu lado social sempre foi muito latente e eu nunca pensei duas vezes quando tive a oportunidade de ajudar outras pessoas. Não há nada que qualquer pessoa fale que possa invalidar esse trabalho voluntário, porque a recompensa disso eu colho todos os dias. Todas as vidas que eu pude ajudar a salvar, várias famílias que até hoje me agradecem. E tão importante quanto isso é todo o apoio que eu recebi de volta. Sabe quando você planta e você colhe? Gente, isso vale pro bem. E a gente tem certeza que tá no caminho certo quando o bem volta pra gente. E não, fazer tudo isso, apesar de serem atos de bondade e generosidade, não me transforma em uma pessoa que não comete erros. E apesar dos níveis de exigência da internet serem muito altos, porque na maioria das vezes te atribuem obrigações que nem são suas, eu também sou uma pessoa normal, como você, que comete erros e tem a oportunidade de aprender com eles, a oportunidade de se arrepender e rever suas atitudes. Mas são 2 pesos e 2 medidas, né? O peso das minhas atitudes é maximizado pelo nível de influência que eu exerço sobre um grande número de pessoas. Acredito que, apesar de serem medidas diferentes para quem escolhe ter uma vida de figura pública à disposição em redes sociais, o julgamento disso foi desproporcional. A realidade é que todas as pessoas que estavam naquele local são tão responsáveis quanto eu pelos seus atos, mas a métrica foi totalmente diferente para mim. Não chegou nem perto de ter o mesmo peso e ninguém foi tão responsabilizada quanto eu por algo que foi feito coletivamente. E essa é a diferença entre eu e você. Somos igualmente humanos, mas é muito mais fácil estar atrás da tela de um celular sem as pessoas verem o que está acontecendo na sua vida e também cometendo erros, mas não. O preço que se paga por estar exposto é tão alto que se eu não cuidasse da minha saúde mental, eu não teria aguentado a passar pelo que eu passei nesses dias. E vocês não têm ideia do que foi 1% disso tudo que eu precisei passar. E por esse motivo não foi tão simples voltar, sabe? Não foi como se eu somente decidisse que vou voltar e aparecer e não enfrentar todo esse turbilhão de acontecimentos dentro de mim. E não foi como se simplesmente noticiassem um ocorrido. Foi além disso, ultrapassaram todos os limites. Eram ridicularizar a mim, a minha história, tripudiar e condenar sem piedade, como se fossem o próprio Deus decidindo qual seria a minha pena para esse erro. Além das mensagens de ódio e de todo esse julgamento desproporcional direcionado somente a mim, que não era a única a estar no local e nem a única responsável pelo acontecido, ultrapassaram as barreiras da internet e ao nível de ameaçar a minha integridade física. Eu recebi ameaças à segurança dos meus familiares, fui comprometida também. Isso não é algo simples, gente, isso é algo criminoso, sabe? Isso não é brincadeira. Existe um limite da sua liberdade de expressão na internet. Quando você ultrapassa esse limite, você também está cometendo um crime. E isso é errado, sabe? Não só pela violência psicológica com que tudo ocorre, mas eu me senti insegura para sair da minha própria casa, por achar que de
de alguma maneira eu estaria em risco. Isso não se faz. Isso me deu medo, isso me assustou e por algum momento eu pensei em não voltar. Me questionei profundamente sobre um recomeço longe de tudo isso, longe de toda essa violência psicológica que eu sofri. E tô recebendo até agora ajuda de profissionais, e graças a eles eu me senti segura para voltar e fazer algo a respeito, inclusive do que ultrapassou os limites. Tiveram mensagens de ódio? Tiveram muitas, mas tiveram muitas, inúmeras mensagens de amor. Mensagens de apoio, textos lindos com histórias que eu pude cruzar com o conteúdo que eu compartilho aqui em redes sociais, com incentivo que foi decisivo na vida de uma pessoa, com um projeto que saiu do papel e de alguma forma eu tive influência nisso. E uma das coisas que mais me emociona até hoje com esses relatos são sobre as vidas que eu pude ajudar a salvar em momentos difíceis. Esse apoio foi imprescindível e eu queria demais agradecer por todas as mensagens que eu recebi. Até agora eu não consegui responder todas, mas eu juro que podem demorar semanas, mas eu vou continuar lendo de uma por uma para agradecer por todas essas pessoas que cruzaram meu caminho enquanto influenciadora, enquanto Rafaela, pessoa aqui atrás dessa telinha. E como é que por algum momento eu cogitei a possibilidade de não voltar? São por essas pessoas que eu devo continuar. São por todas essas máquinas de vitórias que acordam todo dia e esperam uma mensagem aqui, não somente de incentivo, mas como de inspiração. Eu não compartilho a minha história com vocês à toa. Eu gosto de mostrar com o meu exemplo que a gente é capaz de realizar absolutamente tudo, basta querer. Eu demorei porque eu precisei reconstruir uma estrutura mais forte para lidar com esse retorno. Eu precisei juntar todos os caquinhos que foram tirados de mim e ler e enfrentar tudo isso para então, depois de ficar fraca, eu voltar a ficar forte. E como eu disse, eu quero continuar mostrando com a minha história que vocês são capazes de absolutamente tudo. Inclusive de enfrentar desafios que parecem ser muito maiores do que a gente, sabe? Enfrentar todo esse medo e voltar de cabeça erguida, pronto para essas novas fases que só são possíveis quando a gente vira uma chave e absorve o aprendizado com gratidão. Do fundo do meu coração, que vocês acreditem em si e possam enfrentar todos esses medos e desafios assim como eu luto para enfrentar os meus. Que vocês sejam pessoas bondosas, mas não somente com o próximo. A gente esquece de ser bondoso com a gente mesmo. Isso é muito importante. Isso tem que vir em primeiro lugar. Que você se abrace e se acolha quando você for frágil. A gente precisa se amar para saber receber amor e também para não ser derrubado pelo ódio. Não quero ensinar somente com os meus acertos, eu quero ensinar também com os meus erros. Errar é transformador. Quando você erra e aprende com isso, você dá um salto na vida, você vai para outro nível de crescimento e desenvolvimento pessoal. E errar não é só humano, errar é poderoso. Quando você entende que a partir desse erro você pode se aprofundar em si e ser bem melhor do que você era. É isso, minha gente. Eu voltei e eu tava morrendo de saudade disso aqui. Tava morrendo de saudade de vocês. E eu quero aproveitar a oportunidade para realmente dizer que se em algum momento nós não nos comunicamos direito aqui, essa é a hora de a gente dialogar, sabe? Posso ter comunicado uma imagem incoerente para vocês e não é isso que eu quero. E é por isso que eu quero que vocês me conheçam melhor todos os dias. Por isso que eu quero deixar tudo muito claro nesse recomeço. A Rafa que traz incentivo e motivação para vocês também é uma Rafa que tem inseguranças e medos. A Rafa que doa oxigênio e ajuda pessoas que precisam também é uma Rafa que comete erros e faz besteira. E a Rafa que é espiritualizada também é a Rafa que rebola a bunda até o chão.
E a Rafa que ajuda outras pessoas também é a Rafa que precisa de ajuda. E eu precisei desse tempo para abraçar todas essas Rafas e amá-las, porque elas fazem parte de mim. Elas coexistem e me fazem ser quem eu sou. E é por isso que eu preciso que vocês saibam quem elas são. E todas elas sou eu, para que vocês não construam uma imagem imaculada que é impossível de ser e não é o que eu quero ser. E é isso que eu tinha para falar com vocês. São muitos pontinhos, né? Então, muito obrigada por terem ficado até aqui. E estou de volta.